Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Eu li na carta aos Romanos, capítulo 4, do verso 4 ao 8, para a nossa meditação nessa manhã. Mas vemos aqui no verso 8 esta afirmação do apóstolo São Paulo, tremenda, que Davi também falou no seu Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Então, nos perguntamos: existe alguém a quem Deus não imputa os seus pecados? Obviamente que sim. Se a Bíblia está falando que esta pessoa é bem-aventurada, é porque ela existe. Existe este homem, existe essa mulher, a quem Deus não imputa pecado. O apóstolo São Paulo falou também dessas pessoas na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 4, Paulo disse: como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, esta pessoa de quem o apóstolo São Paulo está falando aqui em Romanos, capítulo 4, que a quem Deus não imputa pecado, é o eleito. É a pessoa que estava nele desde antes da fundação do mundo, em sua mente, como parte dos seus atributos, como Eva estava em Adão, antes que Adão adormecesse. O profeta nos mostra tudo isto de uma maneira como ninguém poderia mostrar. Então, Adão foi criado de uma maneira como todo o livro do Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento ali. O Antigo Testamento em si é uma maquete, é uma sombra, um tipo do Novo Testamento. Israel era no natural o que a noiva é no espiritual. Então Israel saiu de uma terra, o Egito, para outra terra, a Palestina. E a noiva sai de um mundo material, um mundo de pecado, para um outro mundo espiritual, a Nova Jerusalém. Então, Israel cruzou o deserto e nós estamos cruzando um deserto. Israel enfrentou os gigazeus, filisteus, amorreus,
e nós enfrentamos demônios. Então, Israel é um tipo da noiva do eleito. Então, nós vemos ali em Adão que quando Deus criou Adão, Eva estava nele. Então, Deus formou um corpo para Adão. E neste corpo, Adão estava só. Todos os animais tinham macho e fêmea, mas Adão estava só. Como Deus também estava só. Mas então Deus fez Adão adormecer. E do seu corpo ele tirou ali uma costela e daquela costela ele formou um outro corpo. Chamou Eva. E ele pegou parte do seu espírito e colocou em Eva. Agora veja, o corpo de Eva foi formado. Então Deus formou um outro corpo, chamado Eva, mas Deus não formou um outro espírito. Aí está a coisa. Deus não formou um outro espírito para colocar em Eva. Deus pegou parte do espírito de Adão e colocou em Eva. Um retrato exato e perfeito de que a noiva, ela não tem um outro espírito. Ela tem o espírito da palavra, por isso ela é a noiva, a palavra. Então, o profeta nos mostra que quando Jesus estava ali no Getsêmani, que ninguém sabe o que foi aquilo, ninguém sabe o que Jesus passou no Getsêmani. Nós lemos ali que seu sofrimento foi tão intenso que seu suor se transformou em gotas de sangue. Tudo bem, nós podemos ler ali, mas saber o que ele passou, o que ele sentiu, ninguém sabe, só Deus. E Deus o deixou. Deus o deixou porque ele tinha que morrer uma morte mortal. Então, o profeta fala que enquanto Jesus Cristo caminhava para o Calvário, Deus olhou de cima e viu a noiva no noivo, porque ele não tinha tirado a noiva do noivo ainda, do mesmo modo que quando Adão adormeceu, também Deus ainda não tinha tirado Eva de Adão. Então Jesus Cristo foi para o Calvário para ser adormecido, como o primeiro Adão foi adormecido, mas claro, segundo Adão, que é Cristo, este adormecer foi a sua morte por crucificação. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus olhou ali de cima, ele viu ambos, a noiva e o noivo, naquele corpo. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, a noiva foi crucificada junto com ele. Então, Paulo chega a dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós fomos predestinados nele, é o que diz Paulo em Efésios capítulo 1. Nós fomos predestinados nele. Nós morremos nele, com ele. Quando ele morreu ali na cruz, nós estávamos nele. Agora, obviamente, isso é álgebra, é língua estranha para quem não tem o conhecimento que nós temos. Mas disse o poeta: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, e ressuscitado ele me justificou livremente. Então, aí agora Paulo está dizendo: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Claro,
Ele não poderia. Olha, se a noiva foi crucificada nele, então volta a lembrar, porque quando Deus adormeceu Adão no Éden, ele não tinha tirado Eva de Adão ainda, ela estava nele. Então, do mesmo modo, quando Jesus foi morto no Calvário, a segunda Eva, que é a noiva de Jesus Cristo, estava nele, não havia sido tirada ainda. Então nós morremos nele, com ele. Ele pagou o preço. Nós fomos elegidos nele. E agora Deus não poderia imputar este pecado sobre sua noiva, que morreu com ele ali na cruz do Calvário. Oh, Deus! Então, a posição em que Deus nos colocou, porque fomos elegidos nele, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Então, esta é a posição do eleito. Milhões, talvez bilhões, não sei. Milhões e milhões de pessoas serão salvas e vão habitar neste planeta todo. Será maravilhoso. Eles vão plantar e colher, vão viver verdadeiras vidas. E eles vão colher e vão levar do fruto da terra até os portões da cidade. Mas eles não entrarão na cidade, porque ali ninguém entra na cidade, senão a noiva eleita. Então, os 144 mil judeus, que também foram eleitos, predestinados para esse propósito, 12 mil de cada tribo, como diz a Bíblia, eles vão pegar este alimento e servir a noiva ali no palácio. Pensa, meu irmão. Pensa, meu irmão. Pensa, minha irmã. Já te foi revelado que você é um dos tais, pensa nisto. O gozo, a honra, o privilégio que Deus te deu. Ô pastor, como é que eu posso saber se eu sou um dos tais? Bom, você é aquilo que você pratica. Então, assim, não exatamente no mundo físico, não é disso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a sua fé, o seu nível de fé é o que te vindica, é o que te identifica. Para a noiva é revelado, é mostrado algo que não é mostrado para mais ninguém. Quando os apóstolos estavam aqui, então, eles perguntaram uma vez a Jesus, falou: mestre, por que a eles o Senhor fala só em parábolas, mas a nós o Senhor fala abertamente? Jesus Cristo disse: porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas a você é dado. Então, irmão, o que te vindica é o que você sabe, é o que você consegue ver. O que diz que uma águia é o corpo dela, a forma como ela voa, a forma como ela grita, a forma como ela enxerga. Ninguém enxerga como uma águia. Ninguém enxerga como uma águia. Aquilo que você consegue ver é o que te vindica. Entendeu? A altura que você consegue voar é o que te vindica. Nenhuma ave consegue voar tão alto quanto a águia. Nenhuma ave consegue enxergar o que a águia consegue. É isso que te vindica. Não é ninguém que vai falar isso para você. O apóstolo São Paulo fala em Romanos 8, creio que verso 18, diz que que o seu Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito
de que somos filhos. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o seu nível de revelação denuncia a que grupo você pertence. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.